Pronto, finalizamos o plantio e agora eu vou aproveitar todo esse material que foi roçado, né? 7 metros de braquiária roçada para ser acumulada em 1 metro de linha de canteiro. Então vai ficar uma cobertura bem generosa. Nós vamos utilizar essa que é tida como uma das vilãs, a braquiária. E como nós utilizamos espécies que são adaptadas a essa região, nós não vamos precisar de irrigação. Apenas com essa cobertura generosa de solo que nós vamos fazer, a chuva que cai nessa região já vai criar todo mundo aqui numa boa, sem precisar se preocupar com irrigação na área. Então a ideia aqui, como a linha de árvores ela vai estar a cada 7 metros, né, uma da outra, eu 3,5 metros desse material que foi roçado para lá e 3,5 metros para a próxima linha. Os 7 metros de braquiária que nós roçamos foi acumulado aqui nessa linha. Como vocês podem ver, o material está na altura do meu joelho aqui, um volume grande de braquiária. Pode parecer muito, mas com poucos dias ele já acama, esse material fica mais acamado, ele abaixa um pouco. Então agora eu não vou apenas jogar ele aqui, eu vou colocar ele, eu vou fazer esse ninho. Então nós vamos pegando esse material com a mão mesmo e posicionando no canteiro. Então, eu vou posicionando ele, dando uma certa pressão e colocando. Posicionar esse material na lateral primeiro, né? Olha o volume que ele fica, como fica alto. Mas essa lateral do canteiro é muito importante que seja toda coberta também, porque aqui onde que vai chegar a maior parte do vento, que é o que mais resseca o canteiro, mais até mesmo que o sol, é o vento que bate e resseca o canteiro. Se eu tiver essa lateral bem protegida, vai manter o canteiro mais úmido por muito mais tempo. Então, para fazer essa parte do meio, eu vou pegar o material e posicionar entre as mudas, né? Eu não preciso socar esse material numa altura que encubra os troncos das mudinhas que estão pequenas ainda. Eu posso deixar só o solo coberto, né? E o material bem encostado no solo. Mas não preciso cobrir elas totalmente. Eu quero com as mãos ir acamando, né, esse material, formando como se fosse uma caminha aqui para elas, cobrindo bem. Esse capricho aqui, esse cuidado é fundamental para que esse material não fique muito encostado aqui e não cause fungos no pequeno tronco da mudinha. Então tem que deixar o sol bater aqui, tem que circular ar para que ela continue vigorosa, continue sadia aqui, mesmo com tanta cobertura de solo. Essa cobertura de solo, ela vai mudar a estrutura completamente desse solo em pouco tempo. Por isso ela é importantíssima. Ela que vai ajudar o bom desenvolvimento de toda essa microbiota, de todos esses micro-organismos que foram incorporados através dos insumos que nós colocamos e que já existiam também no solo. Essa camada vai potencializar o desenvolvimento desses micro-organismos e, consequentemente, favorecer o enraizamento e o bom desenvolvimento de todas essas plantas que nós colocamos aqui. Além do mais, toda essa capa de proteção que a gente fez sobre o solo, ela vai fazer com que o banco de sementes que já existe nessa terra não nasça, porque toda essa camada que a gente colocou, ela vai impedir que essas sementinhas que existem no solo germinem. Então, as plantas que eu escolhi para colocar aqui, só elas vão desenvolver, as outras não vão. Então isso, para quem já trabalhou com
canteiro, sabe o problema que é essa capina que tem que ser feita entre as mudinhas. Nesse caso, não vai ter capina. Eu faço bem feito para fazer uma vez só. Agora a braquiária roçada, que estava posicionada aqui na lateral, já foi posicionada dentro da linha, né? Então, nós deixamos apenas essa faixinha aqui para demonstrar a grossura da camada de cobertura que a gente posicionou aqui nessa lateral e no centro. Então vamos demonstrar agora o finalzinho, né, de como posicionar esse material nesse pedaço que faltou. E notem como fica bem bonito, né, como fica uma camada bem grossa de cobertura, que é esse o diferencial, né, do sistema agroflorestal, que vai manter sempre essa camada generosa de cobertura de solo, tanto da braquiária, que vai servir, né, como um capim que vai nutrir isso aqui no início, como no futuro essas plantas de serviço que já estão plantadas e posicionadas no esqueminha aqui da linha, vão também dar esse material de poda de galhos, de folhas para nutrir a linha. Agora, entre um abacaxi e outro, posso pegar um feixe assim de capim, né? Posiciono ele aqui, encosto bem no chão. Posso pegar um pouquinho mais, coloco na lateral. O ideal é não deixar nada de terra aparecendo. Para finalizar o plantio, nós vamos demonstrar como fazer um plantio de semente. Aqui no caso, a sementinha do mamão, que pode entrar muito bem nessa linha. Então, já que tem toda essa matéria orgânica, nós deixamos esse plantio mais delicadinho para o final, que é o caso do plantio de semente. Se fosse uma mudinha de hortaliça também, que já tivesse uma bandeja pronta, esse seria o momento de implantar. Agora, já que eu não vou cavar mais, eu só vou abrir a matéria orgânica e colocar ou a mudinha ou a sementinha na linha. Então, para fazer esse plantio de sementes, eu vou abrir a matéria orgânica na linha até encontrar o solo. Aí, encontrei o solo, vou fazer um pequeno buraquinho, umas 10, 15 aqui, enterro e volto só uma camadinha de matéria orgânica. Pronto, esse mamão está plantado. O espaçamento do mamão na linha pode ser uns 2,5 metros a 3, né, entre plantas de mamão. Eu coloco umas 10 sementinhas, porque depois eu vou escolher as 3 mudinhas que vão surgir mais vigorosas. As outras eu posso fazer esse desbaste, né, remover elas. Então, vou fazer o plantio 3 metros ali para frente. Volto só um pouquinho da matéria orgânica. Lembrando que o mamão, uma semente que vai romper, vai atravessar essa matéria orgânica e vai subir e crescer normalmente. Se for uma cultura mais delicadinha, como sementes de rabanete ou de cenoura ou de salsinha, rúcula, qualquer outra coisa que eu for plantar de semente, é legal deixar um vão nessa matéria orgânica para essa sementinha delicada conseguir sair, né, romper esse solo e não ter essa barreira da matéria orgânica por cima. Finalizada a nossa linha, agora só ir observando o desenvolvimento dessas plantas e fazendo as colheitas no tempo, né, de cada planta. As primeiras culturas que vão sair aqui serão o mamão, né, em poucos meses, em 8 a 10 meses já começa uma produção, em 1 ano o abacaxi e a banana também já vão estar começando. Em 2 anos o cacau já começa uma certa produção, mas ele vai ter uma produção melhor aí a partir dos 4 anos. Em 3 anos já estamos colhendo os primeiros palmitos, né, da palmeira real australiana. Depois disso a jussara também já tem essa produção aí em 5, 6 anos, já vamos ter uma colheita de frutos de jussara aí. As próximas serão o rambutã e o abricó do Pará, que em 5, 6 anos já vão estar dando as primeiras frutas. E depois disso, em 20 e 30 anos, vamos estar colhendo as madeiras. Então é isso, um exemplo
rápido de implantação, bem biodiverso e muito bonito. Aí nossa linha agroflorestal. E a chuva caindo, parece uma bênção. Acabamos de plantar a linha e a chuva está vindo aí como um presente.